Salmo 43, versículo 4. Glória a Deus. Salmo 43, 4. Diz assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Coloca sua Bíblia no seu assento, mais um instante, fecha os seus olhos. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é o alimento para a nossa alma, ó Deus. Que nesta noite eu diminua e que o Senhor cresça, e que Teu Espírito Santo possa falar grandemente aos corações nesta noite. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender, de receber a Tua palavra, seja dissipado em nome de Jesus, e que o entendimento se abra nesta noite. Assim como a terra seca precisa da chuva, assim que a Tua palavra desça como chuva sobre o nosso coração, Deus, e que venha florescer na Tua presença, ó Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Todos digam amém. Pode se sentar aí no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Para não perder o costume, quem está feliz dá um glória a Deus. Glória a Deus. Fico feliz que você está aqui e não pulando carnaval, igual eu falei domingo, né? Falei, se você vê algum irmão, pode marcar e me manda a foto, tá bom? Pro combinado? O que você está fazendo aí? Se você não estiver lá também, né? Aí você vai ter que explicar onde que você conseguiu essa foto. Mas glória a Deus que hoje você está aqui para buscar essa presença maravilhosa, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e que traz uma alegria para o nosso coração, uma alegria inexplicável, uma alegria que o mundo não pode nos dar. E nesse salmo que nós acabamos de ler e acabamos de cantar aqui também, essa canção que nós cantamos é um salmo da Bíblia, que o salmista está conversando com a sua alma. E hoje a gente vai aprender um pouquinho com esse salmo. O Salmo 42 e 43, eles são muito parecidos. Se você ler, você vai ver que alguns trechos são iguais. Por exemplo, no Salmo 42 também diz: a minha alma está abatida. Por que minha alma está abatida? Então ele não tem uma divisão de título. Acredita-se que ele foi escrito pela mesma pessoa. Só que existe uma discussão se foi Davi que escreveu ou se foi os filhos de Corá ou Coré em algumas traduções. Mas não importa se foi Davi ou se foram os filhos de Corá. O importante é o que nós vamos aprender com esse salmo hoje. E eu não sei se você já conversou com a sua alma alguma vez, mas aqui o salmista ele está dizendo: por que você está abatida, ó minha alma? Ele está conversando consigo mesmo. Quem aqui tem costume de falar consigo mesmo? Levanta a mão e diga: glória a Deus. Meu Deus, vocês são todos loucos. Você fala o que? Geralmente é positivo ou negativo? Se for positivo, você levanta a mão. Se for negativo, você não levanta a mão. Como assim, pastora? Negativo ou positivo? Tem gente que é só negativo, pensando: ai meu Deus, por que você foi fazer isso, sua anta? Como que você errou? Tem gente que conversa até com a televisão, assistindo filme. Não vai aí? Como se a pessoa pudesse escutar, né? Por que você fez isso? Não acredito. E conversa consigo mesmo. Por que você cortou esse cabelo? Aonde você estava com a cabeça? Por que você fez isso? Você não vai conseguir, você não estudou. A pessoa fica o tempo todo falando com ela, mas de forma negativa. E tem gente que é de forma positiva, né? Que a pessoa acorda, se olha no espelho e diz: maravilhosa. Eu sou muito bonita, eu sou muito gata, olha. Aí fica girando na frente do espelho, né?
Os homens, né, que tem que malhar, fica assim, olha. Eu faço às vezes foto assim no espelho, né, e falo assim, põe o celular, aí daqui 3 meses o que mudou? O celular. Porque o músculo continua igual, não definiu nada, né? Tá malhando lá, tá pago, maravilhosa, sabia que você ia conseguir. Então tem gente que sempre fala de forma positiva consigo mesmo. Então se você é daquele que sempre está falando negativo consigo mesmo, você levanta a mão, e o positivo fica de mão abaixada. Quem geralmente pensa negativo, levanta a mão. Geralmente você, né, fala, não vai passar, não vou conseguir. Que bom que a maioria, né, pensa positivo a respeito de si mesmo. A pessoa fica pensando, será que aquela indireta foi para mim? Será que aquilo, meu Deus do céu? E fica o tempo todo pensando negativo a respeito de si mesmo. Então é um diálogo interno. Mas você sabia, você fala assim, mas você é louco de conversar consigo mesmo? Mas é comprovado cientificamente que conversar consigo mesmo faz o seu cérebro funcionar melhor, sabia disso? Por isso que você é um gênio aí, tá vendo? Quem fala sozinho é um gênio. Quem pensa só fala, eu sou um gênio. A sua capacidade de percepção melhora, a sua forma de ajustar o seu mundo emocional também melhora. Então faz bem conversar consigo mesmo, mas tente conversar de forma positiva, porque ele traz um benefício comprovado cientificamente para a sua alma, você conversar com você mesmo. Só que desde que você consiga controlar a conversação interna negativa. Que se essa conversação interna negativa prevalecer sobre os seus pensamentos bons a respeito de si mesmo, aí vai ficar difícil. Porque aí essa conversa interna não vai te fazer bem, pelo contrário, ela vai te encaminhar para uma depressão, para uma tristeza, porque você está sempre se colocando para baixo. Você está sempre dizendo assim, eu não vou conseguir, eu não faço esse concurso porque eu não consigo. E tem tanta gente que você vai ministrar uma palavra e às vezes esses pensamentos acabam sendo externados, porque tem gente que desanima você conversar sobre Jesus. Você fala assim, não, você vai conseguir, tenha fé. É muito difícil. Aí a palavra diz, haveria alguma coisa difícil para Deus? Ou será que é sua falta de fé? Aí a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você diz, você consegue, tudo você pode naquele que te fortalece. Aí a pessoa diz, mas não é bem assim que funciona a realidade. Então tem gente que está sempre, você fala assim, olha, estão selecionando pessoas, vai lá, quem sabe te chama, não adianta, eu já fui lá, eu não vou conseguir. Tudo que você sugere para a pessoa não dá, não posso, não consigo, porque ela mesma é autodestrutiva, ela mesma se destrói, ela mesma só pensa negativo a respeito de si mesma. E nós temos que começar a alinhar a nossa alma com a nossa fé. É isso que o salmista está dizendo. O salmista aqui está passando por uma situação difícil, uma situação que a sua alma estava angustiada, perturbada. E de repente no salmo você vê como Deus é tão maravilhoso, que ele já sabe o que a ciência vem descobrir depois, que conversar consigo mesmo faz bem. E aí o salmista diz assim, por que te abates, minha alma? Por que eu estou assim? Por que eu ando tão triste? Por que eu ando tão desanimada? Por que eu ando sem forças para nada? Por que eu não tenho vontade de me alegrar? Por que eu só tenho vontade de chorar? Por que eu não tenho vontade de levantar da cama? Então ele começa a se questionar. E às vezes aqui ele está demonstrando que ao invés do seu eu falar com você, você que vai falar com ele. Confuso isso. Por quê? Quando você vai dormir, à noite, você começa a pensar naquele monte de problema, naquele monte de conta que você tem que pagar, no que você tem que fazer no outro dia. Ai meu Deus, amanhã já é segunda, eu tenho que trabalhar. Ai meu Deus, eu tenho que malhar. Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. E aí o seu eu está conversando com você, como aqui, aqueles pensamentos negativos
que se originam na sua mente e vem falar e vem trazer problemas de ontem para o seu hoje. E aí, ao invés de você deixar o seu eu falar com você, você que conversa com ele. Peraí, vamos parar com essa palhaçada, que eu quero dormir. Vamos parar. Não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Então, quieta. Vamos conversar com o Pai agora e aquietar essa alma. Eu preciso alinhar a minha alma com a minha fé, porque a minha fé diz uma coisa, mas a minha alma está perturbada. É isso que o salmista está dizendo. Então, ao invés dele deixar a alma dele afligir, perturbar, ele diz assim: eu vou conversar com ela, ao invés de permitir que ela falasse com ele. E ele diz: por que está abatida a minha alma? Talvez porque ele estava passando por um túnel sombrio na sua vida. Só que o túnel, ele não é o fim. O túnel é uma passagem para um outro lugar. É você ultrapassar um obstáculo. Então a gente passa por túneis na vida, por adversidades na vida, mas são só momentos. Você vai vencer em nome de Jesus. É isso que você tem que começar a conversar com a sua alma. Por que tem gente que vai à igreja, busca a Deus, lê a palavra, mas o seu falar e o seu agir, quando um problema se apresenta diante dele, ele não demonstra fé alguma? Porque a alma dele está falando, a alma dele não está se alinhando com a fé dele. E é isso que o salmista estava dizendo. E por que a nossa alma está abatida? Ele começa a se questionar. E existe uma divisão, né, segundo a psicologia, que a gente tem o inconsciente, o consciente e o subconsciente. O consciente é o que acontece aqui, agora. Você está vendo, você sente, você pensa. É como se fosse a parte visível do iceberg. É o seu consciente. O subconsciente é o que aconteceu no passado. E aí facilmente ele é trazido à sua memória. Agora, o inconsciente, o subconsciente, está lá no fundo. Fatos que não conseguimos lembrar mais, que está lá no seu inconsciente, que é lá o fundinho. Quando você vê a parte visível do iceberg, você não imagina a profundidade que ele tem. Lá está o seu inconsciente. São coisas que você não lembra com facilidade, mas que marcaram a sua vida profundamente. Está lá no seu inconsciente. E às vezes a gente não imagina. Por que está abatida a minha alma? Então o primeiro passo que ele se pergunta é descobrir por que a alma está abatida. Você não consegue curar ninguém sem antes fazer um diagnóstico. Então a sua alma pode estar abatida por diversos fatores. A gente falou aqui da parte física, tá? Então vamos falar da parte, pode ser uma questão apenas física. Conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo hormônios. Você vai perdendo muitas coisas no seu corpo que te davam vitalidade. E aí muitas vezes você acha que você está com depressão, quando na verdade você está com falta de hormônios. Quanto mais você envelhece, por isso que você fala: meu Deus, a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo o ânimo. Não é à toa, porque está havendo uma transformação no seu corpo. Então pode ser algo apenas físico. É porque você está sedentário demais, é porque você não está dormindo bem, você está levando um estilo de vida que está te levando à perturbação. Mas tirando a parte física, pode ser algo que está no seu inconsciente, está na parte não visível do iceberg, que é o quê? Que são coisas que te marcaram profundamente e que você não lembra com facilidade, mas ela é acionada através dos famosos gatilhos. Por quê? A pessoa, de repente, eu estou feliz, estou bem, estou alegre, alguém falou uma coisa, eu desatei a chorar, minha semana acabou, a pessoa não me fez nada, mas porque está lá no seu inconsciente, algo que foi gravado negativamente. E eu passei por uma experiência esses dias, depois eu vou contar o testemunho para você, 2 vezes que eu percebi que a pessoa falou um assunto que lá no meu passado me trouxe muita dor. Mas isso já passou, para mim eu não lembro mais, para mim parece que é algo superado. Só que a pessoa falou
uma história semelhante ao que aconteceu comigo. Gente, na hora me deu uma dor de barriga. Eu comecei a passar tão mal, mas eu passei mal o dia inteiro, não parava nada no meu estômago. E aí eu comecei a me questionar, por que a minha alma está desse jeito? Aí eu cheguei para a pessoa e falei, sabe aquilo que você falou? Despertou algo terrível dentro de mim, me trouxe uma memória tão ruim, de algo que eu achei que eu tinha superado lá atrás. Mas olha, desatou. E a pessoa não falou nada, ela só comentou uma notícia. Mas aquilo, você começa a chorar e você não sabe por quê. Ou você está conversando um assunto na sala, de repente você falou, meu Deus, de repente começou a me dar uma falta de ar. Mas porque aquele assunto começou a perturbar a minha alma. E eu comecei a identificar isso no processo de luto. Porque muitas vezes, hoje já faz um tempo já que a minha mãe faleceu, mas tem coisas que parecem assim, eu já estou bem, eu sei que Deus recolheu minha mãe, é algo que está sendo, que eu estou aprendendo a viver, né? Mas dependendo do que acontece, do que é falado, da música que eu escuto, da frase que eu ouço, do cheiro que eu sinto, aí eu desabo. Por exemplo, teve um dia que nós estávamos voltando de viagem e a minha mãe, ela fazia um macarrãozinho que só ela sabia fazer. Era um macarrão assim, não era nem vermelho e nem branco, era meio laranja, não sei explicar. Não sei como que era aquele macarrão que ela fazia, mas não tinha muito molho, não tinha pouco molho. Só ela fazia aquele macarrão. E a gente costumava almoçar juntas. E aí um dia a gente estava voltando de viagem e aí a gente parou no restaurante para almoçar. E o Mateus estava comigo, né? E aí nós fomos servir. Quando nós fomos servir, tinha um macarrão idêntico da minha mãe. Aí o Mateus, mãe, olha o macarrão da avó. Aí a hora que ele falou isso, veio um monte de coisa que estava lá armazenado. Aí o macarrão já não passava na garganta. Irmãos, eu fiquei com torcicolo, meu pescoço endureceu. Eu vim na viagem passando mal com dor no pescoço. Cheguei no médico, falei, estou com torcicolo terrível, não consigo mexer o pescoço. Mas qual que era o problema? Era o torcicolo? Não, era o macarrão. Aí você consegue saber por que a sua alma está perturbada. Eu estou dando um exemplo simples para você entender como o seu corpo chora, como o seu corpo fala quando alguma coisa não está bem com a sua alma. Então são coisas que estão lá gravadas no seu inconsciente, profundamente, e que parece que está adormecido. Você fala assim, não, eu não vou mais lembrar disso, tá tudo bem, eu já superei. Eu lembro que uma vez eu tinha uma moça, ela estava fazendo a minha unha, né? E aí ela falou, pois é, meu marido me deixou, né? Mas eu estou bem melhor sem ele, né? Bem melhor, né? Deus assim vai me fortalecer. E eu amém. E eu falando a palavra com ela e dizendo, amém, glória a Deus, você vai superar, levanta essa cabeça. E ela bem, rindo comigo, brincando. De repente começou a tocar uma música. Aí a lagriminha começou a descer. O que foi? Era a nossa música. Eu, cuidado com a minha unha, não vai tirar bife, calma, se acalma. Aí a mulher desmontou, já não conseguia fazer minha unha, já entrou em desespero. Mas você não estava tão bem, você não tinha superado, você não estava em outra, não estava bem, mas ela ouviu a música. Aí acionou um monte de memória que está lá no inconsciente, lá no profundo do iceberg. E aí o fato dela ouvir aquela música desatou aquelas lembranças nela. Ela começou a chorar, eu não conseguia terminar minha unha. Eu tive que acalmar, tive que orar, tive que abraçar. Falei assim, né? A gente vai fazer a unha, mas a gente vai fazer a obra também, né? Mas é porque, fala, mas por que eu estava tão bem? Eu estava tão feliz. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se questionar por que a sua alma está abatida. É isso que o salmista diz. Espera aí, por
que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele começa a conversar com a alma. Por que você está chorando? Por que você está triste por causa de alguém que não quer saber de você? Por que? Ele começa a conversar com a alma dele. E ele está nos ensinando aqui, a primeira coisa a gente descobrir o que está perturbando a nossa alma. E tem várias razões para que a sua alma possa ficar perturbada. Que depois, se você se aprofundar no Salmo, você vai ver que ele foi privado de estar no templo. Ele começa a se queixar, porque ele estava vivendo um momento difícil. Ao mesmo tempo que ele lembra das coisas ruins, chega um momento que ele se questiona: até quando eu vou viver nessa tristeza? Até quando eu vou viver triste? Até quando eu vou viver de cabeça baixa? Até quando eu vou permitir que essa dor domine a minha vida? E ele começa a se questionar, como se fosse um amigo. Se você fosse o seu amigo, qual conselho você se daria? Você saberia exatamente o que dizer para você mesmo. O problema é que a gente não põe em prática. Uma das coisas que faz com que a nossa alma se perturbe é faz com que a nossa alma se abata. Nossa alma se abate quando insistimos em manter no presente quem decidiu ser passado nas nossas vidas. E a gente não consegue superar. E o passado é algo difícil quando ele se transforma em uma prisão nas nossas vidas. Quando aquilo já passou e você fica preso e não consegue andar para frente. Porque você está preso num passado que Deus já te libertou. Deus quer te levar para uma outra fase e você não consegue se desprender daquele passado. É como se o futuro que Deus tem para você nunca pudesse ser melhor do que o passado. É quando você traz pequenas bagagens que te impedem de caminhar. Eclesiastes 7:10 diz: jamais diga, por que foram os dias passados melhores dos que estes? Pois não é sábio quem pergunta assim. A nostalgia pode te levar à depressão, porque hoje eu tenho que pensar, hoje a minha vida é diferente. Antes o passado era melhor, a infância era melhor, a minha vida era melhor. Só que o passado ele não pode voltar, não tem como. E se você ficar preso no que passou, você não vai conseguir caminhar. Sua alma vai estar sempre abatida. Você vai estar sempre remoendo aquilo que passou. Não tem. Agora nós precisamos olhar para frente. E quando você não olha para frente, você não consegue. Por quê? Porque você está cheio de bagagem do que já passou na sua vida. E você tem que deixar para trás. Então, essa nostalgia pode nos levar à depressão, fazendo com que a gente fique remoendo aquilo que não pode voltar. Eu não posso trazer de volta, eu não posso trazer o tempo de volta, eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer um futuro diferente na presença de Deus. Eu posso fazer diferente quando eu caminhar com o Senhor. É isso que nós temos que pensar. A palavra de Deus diz que há esperança para a árvore cortada. Ainda que na terra envelheça a sua raiz, ainda que ela seja cortada no pó, ainda que aparentemente ela esteja morta, ao cheiro das águas ela brotará novamente, e não cessarão os seus frutos, e darão os seus renovos. E é lindo a palavra do Senhor, porque Ele não trouxe aquela árvore de volta, aquelas mesmas folhas. Ele traz renovos sobre aquela árvore que parecia que estava morta. Assim é você. Se você se sente entristecido, se a sua alma tem se abatido por aquilo que você perdeu, por aquilo que você passou, se dobra na presença de Deus, se lança diante de Deus e chama pela presença do Espírito Santo. Ele é o cheiro das águas, Ele é a presença que vem e faz renascer aquilo que tinha morrido dentro de você. Há esperança para esta árvore, ela dará muitos e muitos renovos.
Eu vou escrever uma nova história na sua vida. E Deus pode fazer uma nova história nas nossas vidas. Quando eu viajei, meu pezinho de hortelã morreu, porque ele precisa de água diariamente. E aí ele não aguentou. E aí eu falei para o meu esposo: não acredito, gosto tanto de hortelã. Ele: nossa hortelã morreu. Aí ontem ele me chamou, ele falou: Karen, vem aqui ver uma coisa. Eu achei que ela tinha morrido, mas olha o tanto de renovo que tem em volta. Brotou um monte em volta da que tinha morrido. Aí eu lembrei da palavra, eu falei: realmente, Deus, Ele é maravilhoso, Ele trouxe uma nova hortelã para mim. Assim Deus faz nas nossas vidas. E parece assim, mesmo aquela árvore cortada, aquela árvore que envelheceu, aquela árvore que sofreu, Deus, Ele pode fazer algo novo, algo maravilhoso. Então, ficar remoendo muito o passado e não conseguir superar o passado, vai deixar a sua alma batida, vai deixar a sua alma entristecida. Ai, eu tinha dinheiro, ai, eu tinha amigos, ai, eu tinha isso. Deus não precisa de nada do que você perdeu para te abençoar. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Deus continua sendo Deus na sua vida. Ele continua te guardando, Ele continua te protegendo, Ele continua zelando pela sua alma. E aí o salmista pergunta: quando a nossa alma pode estar abatida? Quando nós não conseguimos nos desprender do que passou. Isso vai te levar à depressão. Então tem que começar a conversar com a sua alma. Por que você está abatida? Por que você está se perturbando? Quando que a nossa alma fica abatida também? É triste quando nós não sabemos o lugar que Deus tem reservado para as nossas vidas. Quando nós vivemos muito aquém dos nossos sonhos. Você deseja certas coisas, mas você está no ambiente errado e você está andando com as pessoas erradas. Isso não vai te deixar crescer e só vai trazer desgaste para a sua vida. Gideão, ele estava malhando trigo num lagar. O que significa isso? Ele estava separando o trigo no lugar que era usado para preparar as uvas. Um lagar. O trigo, ele tem que ser preparado num lugar aberto, num campo aberto, que a Bíblia chama de eira, porque ele tem que ser sacudido para ser separado das suas impurezas. Ele precisa de um campo aberto. Mas como o inimigo sempre invadia, os midianitas sempre vinham, roubavam tudo, Gideão estava com medo, escondido, e o lagar era um lugar fechado, mas não era o lugar apropriado, não tinha iluminação suficiente, não tinha o campo aberto para ajudá-lo, não tinha os recursos que ele precisava, e ele estava dentro de um lagar malhando trigo. Ele estava fazendo a coisa certa, mas num ambiente errado, inapropriado para fazer aquilo, até que um anjo aparece para ele e fala: é, homem valente de Deus, vai na sua força. E Gideão não conseguia se enxergar um valente de Deus. Ele não conseguia enxergar a mão de Deus sobre a vida dele. Porque apesar dele estar num lagar, apesar dele estar num lugar inapropriado, ele estava malhando trigo. Aquilo não era desculpa para ele ficar parado. Ele estava fazendo algo, só que ele estava fazendo no ambiente errado. Um ambiente que não ajudava em nada o crescimento dele. E às vezes acontece isso quando a gente está esperando uma porta e acha que aquela porta foi Deus que abriu. Aí você vai para aquele emprego que é só pela misericórdia. Você entra num relacionamento que é só pela graça de Deus. Aí você fala: meu Deus. E aquilo se torna uma prisão na sua vida, porque você entrou no lugar errado. Então, quando a gente não reconhece aquilo que Deus tem para nós, a gente fica desse jeito. Eu me lembro, igreja, que eu tinha um estabelecimento perto da minha casa, onde eu ia comprar, né, as coisas como se fosse um mercadinho, né? E aí, nessa época, eu que estava indo, geralmente é o Anderson que vai. O Anderson é o meu escravinho. Brincadeira, meu. Coitado disso. O pastor orou pouco, gente. Eu falei para ele.
Mas eu orava. Se você orar pouco, cuidado, hein? Cuidado, tem alguém orando muito por você. Cadeira, né, meu bem? E ele que sempre vai ao mercado, faz essas coisas. E como ele tinha operado, eu que estava indo. Já era o propósito de Deus que eu fosse. E aí, eu cheguei nesse lugar. E a pessoa que atendia lá no caixa, eu chegava assim e falava: mãe, deixa eu passar o cartão. Eu quero sentir aquela sensação de que eu sou rico, né? Eu quero passar o cartão infinito, né? Cartão é dinheiro. Aí ele falava: mãe, deixa eu passar o cartão. Aí eu: tá bom, pode passar. Aí ele passava o cartão. E aí, essa moça que atendia falava: que menino lindo, como ele é bonito, e se encantava com o Mateus. Nossa, como ele é lindo, não sei o quê. E aí, um dia nós todo ano fazemos um propósito na igreja, que chama o propósito da gentileza, de você abençoar alguém que você nunca abençoou, você fazer algo por alguém que você nunca fez. E esse é a chave do propósito, porque a gente acostuma abençoar quem é próximo da gente, quem é comum pra gente, né? E meu filho sempre participa. E aí, um pouquinho antes da gente fazer o propósito da gentileza, eu olhei para ela naquele lugar. Sabe quando você vê uma pessoa que não combina com aquele ambiente? E eu não estou desmerecendo nenhum tipo de trabalho, me entendam bem, mas ela não combinava com o lugar. E aquilo ficava martelando na minha cabeça, e eu não sabia por quê. E aí, quando eu perguntei o nome dela, ela tinha um nome muito diferente. Aí eu fui para casa. Deus falou comigo assim: vai lá e procura ela na rede social e adiciona ela. E aí eu falei: eu adicionar uma pessoa que eu nem conheço, né? Ela vai achar que eu sou doida, não sei, né? E aquilo ficava. E eu já: por que te abates, ó minha alma? Adiciona. Aí eu procurei rapidamente, eu a encontrei. E naquele dia eu tinha postado alguma palavra. Quando eu cheguei para comprar, ela já falou: olha, você me adicionou, você postou uma palavra que falou muito comigo, Deus te usou muito para falar comigo, glória a Deus. Eu falei: amém. Eu falei: então Deus tinha um propósito mesmo de eu adicionar essa pessoa. E aí, no propósito da gentileza, o Mateus falou assim: mãe, eu quero fazer o meu propósito com ela. Aí eu falei: então o que a gente vai dar para ela? Aqui é uma conveniência, tem frios, como é que eu vou comprar aqui? Vamos ver se a gente acha um chocolate. Aí a gente achou um chocolate. Quando nós achamos o chocolate, o Mateus chegou assim para ela e falou assim: olha, esse presente é para você. Para mim? Aí ela falou: deixa eu te dar um abraço. E ele estava suado, ele tinha voltado do futebol. E ela: não, eu quero abraçar ele. E ela se emocionou quando ela abraçou ele. E aí ele falou: vai lá na igreja para você me ver tocar. E ela falou: faz muito tempo que eu não vou para a igreja. Aí começou uma obra na vida dessa moça. E aí, quando ela se aproximou da gente, eu falei assim: olha, eu preciso te dizer algo. Esse lugar onde você está e esse lugar onde ela trabalhava, ela era humilhada dia e noite. E eu não sabia disso, mas Deus sabia. E ela tinha um potencial para crescer. Só que ela se prendeu ali. Ela ficou presa naquele lugar, sabe? Quando a gente se acha incapaz, quando a gente ouve tantas coisas que a gente não consegue, que você é ruim demais, que você não vai crescer, você pensa que aquilo é uma porta de Deus, e quando você entra, aquilo se torna uma prisão na sua vida. Seja um relacionamento, seja um ministério, seja um trabalho, ali você não cresce, ali você não floresce, ali você não testemunha a glória de Deus. É assim que acontece. E ela tinha o potencial para crescer, para sair daquele lugar, mas ela não se enxergava. E aí eu falei: você sabe como eu cheguei até você? Deus falou para eu adicionar você. E quando ela falou: você sabe o dia que seu filho me deu chocolate? Eu tinha sido tão humilhada, eu estava tão destruída,
ferida emocionalmente, que aquele chocolate foi um carinho de Deus para mim. Eu me senti enxergada por alguém, eu me sentia invisível, e eu falei, você sabe por que Deus mandou meu filho entregar para você? Para te mostrar que Deus te vê, assim como Deus vê cada um de vocês que estão aqui. Ainda que os que estejam à sua volta não te enxerguem, Deus faz um estranho te enxergar, Deus faz um estranho ir até você, te trazer um mimo de Deus. Eu falei, Deus quer que você volte. Sabe por quê? Quem é você para mim? Eu me via numa ponte, num lugar sujo, feio, e eu vi uma rosa presa num lugar feio, um jardim escondido atrás de uma prisão. E era uma rosa tão bonita, tão perfumada. Aí Deus falou, vai lá e desce até a prisão e abre aquele portão e traz um espelho para que aquela rosa se enxergue, para que ela veja o Espírito Santo refletido nela, para que ela entenda que ela tem valor, para que ela entenda que ela não foi abandonada. Essa rosa apenas esqueceu a beleza que ela tem. E aí Deus começou a falar, ministrar na minha vida, ministrar na vida dela. E ela falou, Senhor, se realmente eles foram pessoas enviadas por Deus na minha vida, e aqui não é o meu lugar, o Senhor vai falar comigo. Me dá uma resposta hoje. Quando ela chegou lá, o dono falou, tá aqui suas contas. Aí depois ela vai brigar com a pastora, né? Foi mandada embora agora. Calma aí, você que pediu, né? Pastor, eu fui mandada embora. Você acredita? Eu falei, acredito, que o seu lugar não é lá, você está no lugar errado. E depois disso, igreja, a vida dela deslanchou. Ela tinha tantos dons, tantos talentos. Ela acabou recebendo uma herança. Ela tinha vários cursos. Ela começou a trabalhar no que ela gosta, voltou a estudar. A vida dela floresceu. Um dia ela me encontrou, ela falou, Karen, você não sabe o quanto aquele nosso encontro foi uma bênção na minha vida, o quanto abriu os meus olhos, porque ela vivia numa tristeza. Por que te abates, ó minha alma? Porque você está no lugar errado, Rosa. Você é um jardim, e você está dentro de uma prisão. Você não está cumprindo o propósito que Deus quer para a sua vida. Quando você não cumprir o propósito, você não vai encontrar a alegria que Deus tem para você. Porque a sua vida não é só sobre você, é sobre quem Deus quer que você seja, para refletir a glória dele para as outras pessoas. Você pode estar ali com o marido operado, mas você está ali levando o evangelho para alguém, sendo diferença na vida de alguém. É isso que Deus quer, que você reflita na vida de alguém. Você acha que tudo isso que você sofreu, você passou, é para que você tivesse uma vida amargurada? Era um ponto final na sua vida? Não, Deus sabia exatamente como iria ser. E para que isso está servindo na minha vida? Para quê? Para quê? Essa semana eu mandei mensagem para uma amiga, ela falou, Karen, você me mandou mensagem agora, foi Deus que mostrou, eu estou arrasada, eu estou destruída, minha filha passou a noite no hospital e hoje sou eu que ministro da igreja. E ela falou, eu estou sem condições, eu estou esgotada. Eu falei, pois é você que Deus quer usar. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem nada da gente, é que Deus nos usa por completo. O Espírito Santo é o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando Jesus olhou para aquela praia, tinha vários barcos para ele usar. E qual barco que ele escolheu? O dos fracassados, o dos que tentaram a noite inteira e não pescaram nada. Foi esse barco que Jesus escolheu. E ele disse, me empresta o seu barco para eu pregar nessa noite. Aleluia. Eu vou te levar para o fundo. Mestre, a gente tentou a noite inteira, com todo respeito, eu sou pescador, eu entendo de pesca. Nós tentamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a nossa rede. Aleluia. Está faltando ser sobre a palavra, você lançar a sua vida, as suas petições, o seu coração sobre a palavra de Deus. Então tudo isso que você passou é para ser testemunho na vida de alguém, é para abençoar a vida de alguém.
É para que você possa levantar pessoas que talvez estão passando a mesma situação que você, e não para você mergulhar na tristeza e virar uma pessoa amargurada, uma pessoa que repele todo mundo à sua volta. Não, tudo que acontece com a gente tem um propósito de Deus. Você precisa entender o propósito. E falando de propósito, a Bíblia fala de um menino que está retratado em 2 Samuel 4, que se chama Mefibosete, e que é um grande exemplo disso. Alguém que não deixou a sua alma ser amargurada. Para você que não conhece a história desse menino, Mefibosete, ele era filho de Jonatas, filho do rei Saul. Ou seja, Mefibosete, ele era um príncipe, e o destino dele era ser rei de Israel. Só que Saul fez tudo errado e perdeu o trono. E Jonatas, o seu filho, era muito amigo de Davi. Jonatas sabia que Deus tinha escolhido Davi, que o trono tinha sido tirado da sua família e foi entregue a Davi, a família de Davi. Olha que amigo, olha o coração de Jonatas, saber que o trono foi tirado dele e foi para o seu amigo, e um amigo que ele amava e que ele protegia. Por isso, quando fala alguém te ama como Jonatas te ama, então realmente essa pessoa te ama. Porque Jonatas, ele sabia do propósito de Deus, que o reino, o trono pertencia a Davi. E Jonatas morreu numa batalha. E Davi fez uma promessa para Jonatas, que ele não deixaria a família de Jonatas desamparada. E no meio da guerra, a babá vai fugir com Mefibosete ainda pequeno, ela deixa ele cair. E a palavra de Deus diz que ele fica aleijado dos 2 pés. E aí ele vai morar numa cidade chamada Lodebar. E essa cidade chamada Lodebar significa cidade do esquecimento, cidade dos esquecidos, cidade dos rejeitados. Era uma cidade tão ruim que não frutificava, nada ia para frente naquele lugar. Era a escória, era aquele lugar para onde Mefibosete foi levado. Olha a vida desse menino, que era para ser um príncipe, que era para ter um trono, que era para ter tudo, paga por uma guerra do seu pai, perde o movimento das suas pernas e vai viver como um mendigo na cidade dos esquecidos. E às vezes a vida nos rouba sonhos e nos priva daquilo que nós amamos. E talvez você se sinta como esse menino, privado de tudo aquilo que você sonhou, de tudo aquilo que você projetou para a sua vida. Assim, talvez você se sinta como ele hoje na terra dos esquecidos. Assim havia acontecido com Mefibosete, um pequeno príncipe que por uma fatalidade perde a sua família, perde os seus pais, perde o seu trono e perde o movimento das suas pernas. Tudo que a sua família havia sonhado para ele, tudo que o coração dele um dia desejou, ele perdeu. E ele foi morar na cidade dos esquecidos. Aquele menino que seria um futuro rei é apenas a sombra de um passado triste. Nada poderia apagar a dor que ele sofreu, que ele passou. Porém, o que ele não sabia é que havia um lugar reservado para ele na mesa do rei, e que Deus nunca havia se esquecido daquele menino, assim como Deus nunca se esqueceu de você. Não é porque a vida te tirou os pés e te privou de um sonho que o seu futuro esteja condenado, não. Não é porque você sofreu um trauma numa área da sua vida que ela não vai florescer mais. Você não precisa sufocar a sua felicidade e deixar essa dor neutralizar a sua vida.
Mefibosete foi chamado pelo rei Davi para desfrutar de um lugar à mesa, desfrutar da sua herança. E hoje esse rei é Jesus, que está te chamando à mesa, dizendo para você parar de viver à margem das promessas, à margem da palavra, à margem de tudo aquilo que Ele sonhou para você, e está dizendo: eu tenho lugar para você à mesa, filho, eu não esqueci de você, eu tenho algo destinado para a sua vida. Hoje esse rei é Jesus, que está te chamando para desfrutar do que Ele tem para a sua vida, que está te chamando, dizendo: filho, você está comendo farelo, mas eu tenho um banquete para você. Esse fracasso não vai paralisar a sua vida, Ele está te esperando, Ele quer te enxugar as suas lágrimas, te oferecer uma nova vida. Acredite, o seu passado não pode determinar o seu futuro. O que vai determinar o seu futuro é a sua decisão de seguir em frente e olhar para o que Jesus tem para a sua vida. Aleluia. Mefibosete, ele estava na cidade dos esquecidos, com a alma batida. Por quê? Porque o lugar dele não era ali. E talvez a sua alma está amargurada, e você tem que se perguntar: por que eu estou abatido? Por que eu estou triste? Porque eu estou no lugar errado. Eu não estou no lugar que Deus quer para mim. Eu não me posicionei em Deus. Você pode procurar qualquer alegria do mundo, não vai te suprir, nem em coisas, nem em conquistas, nem em pessoas. Quando você chegar diante de Deus, Ele vai pedir para você os talentos que Ele te entregou, e o que você fez com a vida que Ele te deu. O que você vai apresentar para Ele não são títulos, são almas que você conquistou para Ele. E cada alma é uma pedra na sua coroa. É isso que traz ouro para a sua vida. Não são seus bens. É você falar desse amor que um dia te encontrou. E Mefibosete precisava superar a dor do passado, porque agora ele entendeu que Lodebar não era o seu lugar, e ele recebe um convite de Davi. De repente, quem se achava esquecido é lembrado. E é de repente que Deus muda a sua vida. É de repente que Deus muda a sua história. Aleluia. Por mais que você se sinta assim, abandonado, esquecido pelas pessoas, Deus jamais se esquece de você. A distância de Deus é apenas uma oração sincera. E Ele quer que você se aproxime dEle, porque Ele te ama com amor de pai. E Davi, ele estava chamando Jonatas com amor de pai. Você fala: como essa pessoa me amou tanto, como essa pessoa está cuidando de mim, ela nem me conhece. É o amor que Deus colocou no coração dela por você. É cuidado de pai. É algo tão bonito, é algo tão lindo o que Deus faz. É tão bonito ver o cuidado de Deus. Eu me lembrei que um dia, através da Marcinha que está aqui, elas me chamaram e falaram: hoje a gente quer te arrumar para o culto. E eu estava numa fase assim, bem recente a morte da minha mãe. Eu sentia falta, porque mãe que tem aquele cuidado, do seu cabelo, de te vestir, de te embonecar. E ela falou assim: vem que nós vamos arrumar você para o culto. E aí eu falava: pra quê, gente? Porque pra gente festa é você ir pra formatura, para um casamento, né? Eu me arrumar para ir pra igreja, pra quê? Pra quê? Se o seu príncipe, a sua princesa te ver, ele vai passar reto. Meu Deus, quem é esta bruxa? Quem é esse cidadão aí que não escovou nem o dente para vir pro culto? Aí deu a paz do Senhor, a irmã quase caiu dura, já descartou, pronto. Você acha que a sua bênção está onde? No baile de carnaval?
Sua bênção está no meio da obra de Deus, aonde Deus está, tá? Então olha para quem está do seu lado e vê se ele está bonito, está bonita. Aí você caprichou, né? Dá bem, né? Glória a Deus. Pode melhorar, né? E aí eu sentia falta desse cuidado de mãe. Um dia ela me chamou e falou assim: nós vamos te arrumar. E elas me embonecaram tanto. E uma fez minha mão, uma fez meu pé. Pensa eu me sentindo uma rainha. E eu escutando o louvor que falava do cuidado de Deus, do amor de Deus. E eu só conseguia lembrar do cuidado da minha mãe. Aí uma pegava no cabelo, outra pegava no meu pé. E vamos te arrumar. Eu falei: meu Deus, eu vou para um evento? Não, eu só vou para o culto. Aí quando eu cheguei à igreja, quem estava na primeira fileira para me ouvir pregar pela primeira vez? Paiinho, que está aqui, levanta a mão, pai. E eu orava tanto para que ele viesse para a igreja. E eu não sabia que ele ia me fazer uma surpresa naquele dia. Deus já estava fazendo uma surpresa. Aí eu falei: sabe por que Deus me arrumou tanto? Porque ele tinha uma surpresa para mim. Porque a única vez que você vai ler na palavra que existe uma festa no céu é quando o pecador se arrepende. E quando tem festa no céu, tem festa na terra. Tinha uma festa me esperando. Eu nem imaginava. A hora que eu vi meu pai ali, a minha perna bambiou. É você mesmo que está aqui? O que está acontecendo? E ele sentou no primeiro banco. Era a primeira vez que ele me ouviu pregar. Eu falei: por isso que Deus me arrumou tanto. Por isso que Deus me preparou. Assim como Deus quer te preparar para a bênção. Eu imaginei assim na minha mente, era como se falasse assim, não. Era como se fosse a minha mãe me arrumando. Porque minha mãe também orava para que esse dia acontecesse. Ela orou muito para que ele viesse para a casa de Deus. Ela derramou muitas lágrimas. Mas ela não estava mais aqui para ver. Só que nesse dia, a Márcia e outras pessoas que eu tenho muito carinho, elas me trataram, elas me cuidaram com todo amor, como se fosse uma mãe, porque eu ia encontrar uma resposta da minha oração na minha frente. Assim como Deus se lembrou de Mefibosete, como Deus tem um lugar para ele, assim como Deus tem para as nossas vidas. Da gente se arrumar hoje, vai ser um dia especial. Por isso que quando tem batismo na igreja, a gente faz uma mega festa. Eu falo: prestigie o seu amigo que vai batizar, porque ele vai nascer de novo. Vai ser uma festa tão linda. A gente faz questão de levar as melhores comidas e ter um momento mais bonito. E os irmãos abrem a sua casa, porque é algo tão especial para Deus. Porque pode te faltar o seu pai hoje, a sua mãe, mas o seu Deus não vai te faltar. Ele cuida de você com todo amor. E se você precisar, é só você orar, é só você chamar por Ele, que Ele está disponível, os ouvidos dele estão abertos para ouvir. Ele é o seu pai que te ama com todo amor, como ninguém poderia te amar. Você sabe quem Ele é? Ele é aquele que te ouviu chorar. Ele é aquele que mesmo diante das suas imperfeições, Ele escolheu te amar, Ele escolheu ficar na sua vida. Ele escolheu insistir em você e cuidar de você com todo o amor que existe nele. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, o amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar.
Não é sobre religiosidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso. Eu sou teu pai, é só. Não é sobre religiosidade. Ele quer intimidade conosco. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer dirigir os nossos caminhos. Ele quer fazer parte dos nossos sonhos. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus de amor que cuida de nós. Então, quando Mefibosete é chamado para retornar, eu imagino o coração dele. Você imagina o coração de Mefibosete? Olha, o rei Davi está te chamando. O que ele podia pensar? Ele está me chamando para quê? Para me matar, certeza. Porque Mefibosete era descendência de Saul. Podia pensar, ele vai pensar que eu vou tomar o trono dele. Para que ele está me chamando? Será que ele está me chamando para me matar? Ou será que ele está chamando para me abençoar? Mas se ele estiver chamando para me abençoar, como que eu vou aceitar ser abençoado por um homem que tomou o trono do meu pai? E a gente que conhece a palavra sabe que não foi assim que aconteceu, porque foi Deus que escolheu Davi. Mas você entende que o que Davi representava para ele? Representava a dor. Representava alguém que ocupou o lugar que era para ser dele. Representava alguém que lembrava a dor e a tragédia que ele viveu. Então não era fácil receber um convite de Davi. Tinha um homem chamado Ziba, que sabia que Mefibosete vivia ali. E nunca falou nada, nunca teve interesse de ajudar. Assim como tem gente que caminha do seu lado e não quer que você cresça, que você floresça. E ele fala, o rei Davi mandou te chamar. Pode ser uma cilada. A caminhada para sair de Lodebar também é difícil. Ele teve medo, ele precisava superar as suas dores, ele precisava esquecer o passado, e ele precisava vencer o medo de ir ao encontro de Davi. Aquela caminhada era difícil para ele. Era preciso superar a dor, eu não sou mais um príncipe. Era preciso superar o orgulho de ir ao encontro do seu inimigo. Era preciso vencer a tristeza, a inveja, o ciúme, a comparação, todos esses sentimentos que perturbam a alma. Eu vi um vídeo de um pai fazendo uma dinâmica com seus filhos, e ele deu uma coisa para um e deu dois. Vou dar um bombom para você e 2 para o seu irmão. Você vai ficar feliz porque você tem um bombom, ou você vai ficar triste porque o seu irmão ganhou 2 e você ganhou 1? Qual é o sentimento que te move? Aí todo mundo criticou, claro, porque o pai não pode fazer acepção dos filhos. Você tem que tratar os seus filhos com o mesmo amor, senão você vai gerar isso dentro da sua casa. Mas a vida nem sempre é assim. E às vezes o seu irmão vai ganhar 2 e você vai ganhar 1. E ao invés de você se alegrar com aquilo que você ganhou, você está triste porque o outro ganhou 2. Isso se chama inveja. E às vezes a gente tem que perguntar para a nossa alma, por que você está triste? Porque você está com inveja. Você está triste porque o que você queria, o outro conquistou. Irmão, o que é para ser seu, vai ser seu. Não se preocupe. A gente tem que ter essa confiança em Deus. Espera aí, minha alma, por que você está abatida? Por que você está com inveja? Tira isso de você. Inveja apodrece os ossos. Inveja apodrece sua vida. Assim como quando apodrece a vida de quem caminha do lado do invejoso, do ciumento. A mesma coisa o ciúme. A palavra de Deus diz, dura como a sepultura é o ciúme. O ciumento, ele te sufoca, ele não deixa você viver, ele massacra você.
que ele não se contenta com a sua alegria, com a sua felicidade. Por isso que o ciúme não é amor. Zelo, cuidado, sim. Respeito, sim. Mas a inveja, que anda muito perto do ciúme, o orgulho de não aguentar ver o seu amigo feliz, não ser capaz de ser feliz com a felicidade do seu amigo, você precisa analisar a sua alma. Você vai viver doente e triste por causa desse sentimento, é o que a Bíblia diz. Então, a caminhada era difícil. E vai ter momento na sua vida que você vai ter que escolher qual é o difícil que você deseja viver. A vida é uma caminhada de escolhas difíceis. Qual que é mais difícil? Eu acordar cedo e malhar e fazer dieta? Ou eu sofrer com as consequências da minha vida sedentária e da minha má alimentação? Escolha o que é mais difícil. É mais difícil eu ficar nesse casamento, aguentando tudo isso, e orar pela minha casa e sofrer com o meu marido? Ou é mais difícil eu me separar e eu arcar com a dor de uma separação? Escolha o seu difícil. Qual é o mais difícil para você? Qual é mais difícil, Mefibosete? Ficar em Lodebar, esquecido, na terra que nada cresce, na terra que nada frutifica? Ou ir ao encontro do rei e correr o risco de repente ele te matar? Qual que é o mais difícil? Eu te digo que entre os difíceis que você precisa escolher na sua vida, você precisa escolher estar no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que ele saísse de Lodebar. E por mais difícil que seja, se você estiver fazendo a vontade de Deus, espera. Confia, porque o inimigo ele vai querer que você retroceda, ele vai querer que você fuja do que Deus preparou para você, porque a gente não sabe esperar, porque o inimigo fala: não, fica aqui em Lodebar, aqui é melhor, aqui você está na sua área, Mefibosete, você vai lá fazer o quê? Davi é que manda lá, fica aqui, aqui é o seu lugar seguro, fica aqui nessa prisão, fica aqui longe de Deus, fica aqui nessa miséria. O inimigo não quer que você saia de Lodebar, ele quer que você morra lá. E aí a gente pensa: que escolha difícil eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair desse lugar que Deus não me quer. Então, se Deus falou para mim, é para você ir, vai. E às vezes a gente fica se remoendo, se entristecendo. A caminhada para sair de uma prisão, para se libertar, não é fácil, é difícil, porque você sente a escassez, você sente a dor, você sente o esquecimento, você sente a solidão, mas porque você está saindo de Lodebar. Você não está enxergando no mundo espiritual a libertação que Deus está operando. A gente não enxerga, a gente só enxerga os espinhos que a gente está sofrendo. Então, quando o Mefibosete ele está a caminho, ele sente medo, ele sente opressão. Então, para ele ir, para sair de Lodebar, ele tinha que enterrar o passado triste que ele teve. Ele tinha que esquecer a dor que ele sofreu, para ele ouvir a voz de Deus. E às vezes acontece isso conosco. A nossa alma se abate quando nós não tiramos os olhos daqueles que nos feriram. Quando você não consegue tirar os olhos. Existe uma cura sobre nós quando nós aprendemos a perdoar. Quando nós oramos por aqueles que nos ferem, existe uma cura que é liberada sobre as nossas vidas. E se você não tirar os olhos, assim como nesse Salmo 43, o salmista não conseguia tirar os olhos das ofensas, das injustiças que ele sofreu, por isso a alma dele estava amargurada. O inimigo quer que você desanime, que você permaneça em Lodebar, o lugar da sua dor, o lugar da sua rejeição, do esquecimento, onde você se sente rejeitado. Ele não quer que você saia dali. E aí ele faz você pensar: você não vai conseguir, você vai morrer sem essa pessoa, você não vai conseguir sair desse pecado, você não vai conseguir sair desse lugar, você não vai prosperar nessa terra, você não vai conseguir. E ele fica te oprimindo. E é um exercício de fé
você sair desse lugar de mágoa, você sair desse lugar de dor que você se colocou, e justamente encontrar Davi, que lembrava a dor que ele tinha sofrido. Mas existe uma cura, uma bênção que é liberada quando a gente vence isso. Porque Jesus, ele é tão maravilhoso que um dia ele vai pregar o sermão da montanha e aquela multidão está ouvindo ele, e ele vem contrariar a lógica do mundo. Ele não veio dizer assim: ó, você que eu vou abençoar, você que eu vou prosperar, você que é o maior de todos, se você não leva desaforo para casa, você é um vencedor, você não se humilha, você não deixa barato, parabéns, é isso mesmo. Não, ele vem e contraria toda a lógica do mundo, e ele disse, de repente choca todas as pessoas que estavam ouvindo a sua palavra, e diz em Marcos 5,44: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que palavra dura de ouvir. Eu vou falar bem de quem está falando mal de mim? Eu não estou orando nem por mim, vou orar para o meu inimigo? Vou fazer o bem para ele? Você está de brincadeira, né, Jesus? Eu não gostei dessa palavra, não. Vou em outro ponto. Essa palavra aí não combina, Jesus. Eu vou ter que fazer o bem para quem está me perseguindo. Eu vou ter que amar. E aí ele diz mais, no 45: para que sejais filhos do Pai que estás no céu. E ele diz mais no 46: porque se você amar quem te ama, que galardão tem você? Nenhum. Não é mérito nenhum amar quem te ama, não é mérito nenhum amar e abençoar quem te abençoa, é obrigação abençoar quem te abençoa, é retribuição, é reciprocidade. E às vezes você não está abençoando nem quem te abençoa, quem dirá quem te amaldiçoa. Aí Jesus vem para dizer: existe um galardão. O que é galardão? Recompensa para quem ora por quem faz mal, para quem não entra na língua do maldizente. Ele está falando mal e eu vou sentar e falar mal junto. Não, eu vou bem dizer. Mas essa pessoa te odeia, fala mal de você e você está falando bem dela. Que coisa esquisita. E é isso que Jesus está pregando. Existe uma recompensa. Existe. Que recompensa é essa? A sua alma vai ser livre. Você não vai se abater pela dor, porque a justiça está nas mãos do seu Pai, a justiça pertence a Deus. Mas você não vai depositar no seu coração o lixo que as pessoas colocam. O seu coração é precioso demais para odiar. Por que quando uma pessoa está à beira da morte, no hospital, ela quer reunir pessoas para pedir perdão, porque ela vê que ela não é nada? Porque quando a morte vem se aproximando, a gente vê que não é nada, que os seus bens não vão muitas vezes poder pagar o seu tratamento, porque o médico não tem resposta para a sua doença. E você vai ver que tudo você vai deixar aqui, o seu celular que você não desgruda, essa casa por qual você está brigando tanto, vai ficar tudo aí. E a sua alma vai para onde? É disso que Jesus está falando. Vocês estão muito preocupados com o quê? Olha para a sua alma, olha para como está seu coração. Se eu voltar hoje, você vai subir? É isso que Jesus está falando. Até os loucos do carnaval estão falando: Jesus está voltando. Uma coisa que a gente já sabe. E é isso que ele está falando. Que falta de zelo com a sua alma. Que sentimento horrível que você está carregando, filho, aí dentro. Por isso que você está perturbado, por isso você não dorme, por isso você está depressivo, por isso a sua vida não floresce, porque você está preso no ódio, na mágoa, fica remoendo, fica brigando por centavo, fica brigando por coisa pouca, sendo que eu tenho um banquete para você, sendo que eu tenho uma mesa, o que eu tenho para você, o mundo não pode te dar.
paz que eu tenho para você, o mundo não pode te dar. Ele está dizendo: ei, Mefibosete, eu não esqueci de você, eu tenho um lugar à mesa preparado para você. Eu não esqueci de você. Você está comendo sobra, mas eu tenho um banquete para você. E às vezes a gente fica remoendo, e quer fugir da vontade de Deus, e não quer encarar, e Deus usa as pessoas e a gente rejeita a palavra porque a gente não quer encarar o que Deus tem para a gente. Você tem que voltar, você tem que sair e ir lá para o palácio, porque o inimigo vai pintando um quadro: você é bobo, você não vai conseguir, e aí você fica alimentando isso e foge da posição que Deus te colocou, porque você não sabe esperar. E aí, Mefibosete vai ao encontro de Davi, sem saber o que aguardava por ele, se ele ia ser morto. E aí a palavra de Deus diz que quando Mefibosete encontra Davi, ele se prostra ao chão, ele se lança no chão, em uma atitude de humilhação, de contrição, como um pedido de misericórdia. Ele se dobra. E aí Davi diz uma palavra ao ouvido de Mefibosete, que foi como uma flecha no coração dele. Davi disse assim para ele: não temas. Assim como Deus está dizendo para você: sai desse lugar que eu não te quero, sai desses sentimentos, mergulha na minha presença e não temas. Tem mais de 365 vezes na Bíblia escrito: não temas, para mostrar que Deus é com você, para mostrar que você não pode se deixar levar por esse sentimento de que você não vive sem esse pecado. Você não entendeu ainda que você não vive sem Jesus. Então não tenha medo. Mefibosete foi acalmado pela palavra de Davi. Não tenha medo, Davi. Não tenha medo. Não tenho um plano ruim para a sua vida. Eu tenho um plano de paz e não de mal. Davi, ele recebeu Mefibosete com amor. Ele se apresentou como um servo, e Davi o tratou como um príncipe. Ao invés de ódio, Mefibosete recebeu carinho de Davi. Ao invés de violência, Davi tratou Mefibosete com admiração. Para quem esperava uma espada, ele recebeu um abraço caloroso de Davi, como uma chuva caindo no deserto. Ele achou que ele ia ser tratado como inimigo, mas ele foi tratado como um filho por Davi. É isso que Deus faz quando a gente caminha em direção à vontade dele. E não é fácil sair de Lodebar. É difícil ficar lá, mas é difícil deixar para trás, é difícil vencer o orgulho, vencer o passado, vencer esses sentimentos ruins que corroem a gente, vencer todas essas coisas que nos afastam de Deus e caminhar para a vontade dele. E não era suficiente. Davi falou assim: olha, eu vou restituir todas as terras que eram do seu pai, vão ser suas. E tem mais, eu quero que você coma comigo todos os dias da sua vida. Eu reservei um lugar para você à mesa, assim como Deus tem um lugar à mesa preparado para você. Por que você está fora da mesa? Por que você está comendo migalha? Por que você está vivendo de resto? Se tem um banquete preparado para você, Ele está dizendo: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Quando o salmista faz essa pergunta, ele está tentando alinhar a sua alma com a sua fé. A minha alma está perturbada, mas a fé me garante. Por que eu estou com medo dessa doença, se Deus é o dono da minha vida?
Você já me livrou tantas vezes, e a hora que Ele quiser, Ele vai me chamar. Por que eu estou com medo disso? Por que eu estou me perturbando tanto? Por que eu estou tão preocupado com os meus filhos? Por que eu estou tão preocupado com o meu dinheiro? Por que eu estou preocupado com isso? Aí o salmista, ele mesmo responde: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. O que ele está querendo dizer? Que ele não estava louvando? Não, que ele ainda daria o seu testemunho de vitória. Espera em Deus, porque você ainda vai contar esse testemunho. Espera em Deus, porque a sua alma vai se regozijar no Senhor. E ele fala: eu irei ao altar. Ele estava triste porque ele estava privado da casa de Deus. E às vezes ele falava: eu estou triste porque eu não estou podendo ir ao templo. E tem gente que fala assim: não, fica meses sem vir na igreja, não ceia. Eu estou bem, eu busco Deus da minha casa. Eu sempre tenho Deus no meu coração. E está ceando como? E a comunhão? A palavra diz que não deixe de congregar, como é costume de muitos. Só para você entender a diferença. Se você falar para uma pessoa: você vai para o carnaval, compra sua roupinha aí, seu abadá, põe toda a sua roupa, prepara aí sua bebida e vai assistir o carnaval da televisão sozinho e samba lá na frente da TV, tem graça? Você acha que a pessoa quer ficar lá sozinha? Não, ela quer ir para o meio da multidão. Por quê? Porque no meio do povo ela é contagiada. No meio do povo ela é influenciada. No meio do povo ela tem comunhão ali. Ela quer aquele momento assim, quando você está no meio da igreja. Você sente a presença de Deus. Você sente a comunhão dos irmãos. Você sente a glória. Você é influenciado. Você é alimentado pela palavra. Não tem como. Se fosse tão fácil você servir a Deus na sua casa, então monta uma igreja ali. Para que você precisa de igreja? A gente precisa da igreja, porque a gente precisa da comunhão. Nós somos corpo do Senhor. Não é a mesma coisa. Imagina você lá: você vai no meu casamento? Não, eu vou ficar lá assistindo do vídeo, vou comer do vídeo, vou com a roupa do vídeo. Não dá, gente. Eu quero estar lá, eu quero sentir, eu quero estar no meio. É assim. Você tem que estar no meio do povo de Deus, porque uma hora que um cai, o outro levanta. É uma presença que te enche. Por isso a Bíblia fala: você não está ceando. Por isso que tem tanto fraco e doente, porque não está ceando. Não tem compromisso com a ceia, não tem compromisso com as coisas espirituais. Por isso que a sua alma está fraca. E ele fala: eu vou até o altar, a presença de Deus. A gente não pode deixar. Porque quando você tem um problema difícil, o primeiro lugar que você corre é para a igreja. Por que você não foi orar na sua casa se você tem Deus no seu coração? Porque você sabe que é na casa de Deus, é nos átrios do Senhor que você recebe. A gente sabe, mas a gente fica se enganando. A gente não consegue, a gente enfraquece. Ele fala: eu fui privado de ir ao templo. Se você ler o Salmo 43, você vai entender a tristeza do salmista. Mas quando ele lembra, quando ele começou a lembrar, trazer as memórias negativas, ele começou a se perturbar. Quando ele traz as memórias boas, ele fala: mas eu lembro do Senhor. E ele fala: e eu irei, como o versículo base que nós lemos, eu irei até o altar, eu irei até a presença do meu Deus. Ele diz, coloca de novo para a gente encerrar o texto base, Salmo 43, verso 4. Irei ao altar de Deus, que é a minha alegria, e ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Ele começa a conversar com a sua alma e dizer: espera, porque você está se perturbando. Mefibosete, eu tenho um lugar para você à mesa, assim como Deus tem um lugar para você. Então, se você está carregando um peso no seu coração, esse é o momento que nós vamos orar e você vai deixar diante de Deus. Você pode orar do seu lugar,
você pode vir até o altar e entregar. Eu sempre falo para as pessoas, se você tem uma coisa que você não consegue vencer dentro de você, um pecado, uma mágoa, até mesmo de Deus, pelas coisas que você enfrentou, e você fica culpando Deus pela sua vida, sentimentos ruins que têm dominado a sua alma, vem no altar e entrega. Fala: Senhor, eu te entrego, seja feita a tua vontade e não a minha. Tira isso de mim, tira esse sentimento pecaminoso de mim, tira isso da minha alma. E ele vai, o salmista está nessa tristeza, mas ele fala: eu irei até o altar. Então, se você quiser ajoelhar no seu lugar, orar sentado, orar em pé, vir até o altar, pode vir, fica à vontade. O importante é o seu coração estar ligado em Deus. O que hoje Deus te chamou aqui, para que você possa entregar essa dor que tem sido maior que você, isso que está perturbando a sua alma e está abatendo a sua alma. E como nós cantamos: quando eu chorar eu vou me lembrar que até aqui o Senhor me sustentou. E eu digo à minha alma: espera em Deus, espera, confia no Senhor. Eu não sei se tem algum sentimento te vencendo. Se você quiser ajoelhar no altar aí no seu lugar, se tem algo corroendo a sua alma aí, fala com Deus. Você está com vontade de fugir, você só tem uma expectativa. Ai, eu entrei aqui, pastor, eu só tenho uma expectativa que a minha vida vai melhorar. Eu só tenho uma expectativa de que eu vou conseguir a provisão. Eu só tenho uma expectativa. Pequenas expectativas, pequenas nuvens no céu. Para quem crê em Deus, é chuva chegando. Então coloca diante de Deus. Você está com medo? Você está com medo? Se foi Deus que te prometeu e falou: não temas, não olha para trás, eu já te tirei de Lodebar, por que você está querendo voltar para lá? Por que você não espera? Por que você está olhando para o prato que o mundo está te oferecendo, querendo te levar de volta para o lugar que eu já te tirei? Porque os seus olhos estão se enganando. Você tem que se perguntar: por que está abatida a minha alma? Por que ela está tão perturbada? Será o passado? Será a situação que eu estou hoje? Eu não sei o que está perturbando a sua alma, mas hoje é dia de você entregar no altar de Deus. Entrega para Ele. Entrega para Ele esse desassossego da sua alma. Entrega para Ele essa dor que está sufocando o seu coração. Entrega para Ele, entrega para Ele. Hoje Ele vai aquietar a sua alma. Ele vai aquietar a sua alma. Ele vai aquietar o seu coração. Oh Senhor, nós entregamos a Ti essa dor que é maior que eu. E talvez essa dor que está te deixando doente, que está causando essa dor no seu estômago, na sua cabeça, nas suas costas. Coloca diante de Deus tudo o que está perturbando a sua alma. Coloca diante de Deus. Deixa Ele esvaziar o seu ser. Deixa Ele esvaziar a sua alma. Deixa Ele arrancar tudo aquilo que está pesando dentro de você. E Ele vai trazer consolo, restauração, alivio ao seu ser. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deixa diante de Deus. Deixa diante de Deus, deixa diante de Deus. Não saia da mesma forma que você entrou, mas seja renovado e seja restaurado pela presença do Pai. Coloca aqui no altar esse sentimento que está te vencendo, que não está te deixando sair de Lodebar. Coloca no altar. Coloca no altar de Deus. Coloca no altar de Deus, Jesus. E o Senhor vai aquietar a sua alma e dizer: filho, não temas, confia, espera. Eu tenho o melhor para você.
coração da tua igreja nesse nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Peça pra Ele: aquieta, Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Entrega no altar de Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E mesmo sem entender, creia. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo diga, e mesmo que não me grite, se tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. E o tempo, diga, e o tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai, oh Deus, diga, eu sei que vai, e vai ser difícil.
presença do Senhor. E hoje Deus te chamou aqui para reafirmar as promessas dele no seu coração, para que você saiba esperar, para que você saiba confiar, para que você não desista, para que você não olhe para trás, não tenha medo e caminhe em direção ao propósito de Deus. Lodebar não é o seu lugar, a terra dos esquecidos não é o seu lugar. Você está vivendo à margem das promessas, então caminhe para Jerusalém, caminhe para a presença do Senhor, caminhe para o lugar que Ele tem para você, a mesa, caminhe para as promessas do reino de Deus para a sua vida e viva o propósito de Deus na terra. Oh Deus, que teu propósito se cumpra no meio do teu povo, que essa chama venha reacender nos corações, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o nome do Senhor, diga glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo Senhor, santo, santo é o teu nome, Jesus. Adorado, exaltado, bendito é o teu nome, Senhor, entre as nações. Tu é a honra, a glória, o louvor e a adoração, aleluia. Você que crê, diga amém e aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória, Jesus. A ti, ó Deus, é para ti, ó Deus, aleluia, amém. Pode se sentar no seu lugar, mais um minutinho. Hoje é um culto muito especial aqui para nós. E nessa noite, antes da gente encerrar e ir para a parte da nossa confraternização, nós vamos ter aqui um testemunho. Vamos receber a nossa irmã Elisângela Brits com palmas para Jesus.
resumir, porque a história é meio longa. Bom, eu estou na igreja desde 2017, convidada pela amiga Márcia. Então, hoje é dia do amigo. Quem me deu seu amigo, sempre convide, gente. Eu sou uma pessoa que eu fui convidada. E desde 2017, eu nunca mais deixei os cultos na igreja. Nem online, nem presencial, independentemente da minha vida lá fora. Porque hoje eu vim aqui para honrar o que Deus tem feito na minha vida, irmãos. Eu era passista de escola de samba. Eu cheguei na igreja como passista, show. Eu se apresentava em festas, casamentos. Eu estava no carnaval essas horas. Minha escola deveria estar desfilando essa hora. E assim, irmãos, eu nunca achei que eu ia estar aqui hoje, numa semana de carnaval, porque eu amava dança, eu amava dançar. Quem me conhece, poucas pessoas me conhecem aqui da época do carnaval. E assim, eu vivi aquilo, eu me dediquei àquilo, eu tinha roupas, eu tinha adereços. A festa que eu mais amava, que eu desejava, era a festa de carnaval. Mas eu estava em Lodebar, gente. Tinha brilhos, tinha pessoas, tinha coisas, mas tinha vazio. Eu não sei explicar, eu dançava, mas quando aquela música acabava, quando o show acabava, havia o choro e a tristeza. E hoje eu estou aqui para glorificar a Deus, porque Ele tem transformado a minha vida. Glória assim, a Deus. dia após dia, um processo, foram dores, foram alegrias. E os meus pastores, os meus irmãos que oram por mim, eles têm me fortalecido. Deus tem feito coisas grandes na minha vida. E hoje, gente, eu conversei com a pastora, né? Várias vezes, pastora, mas eu não vou conseguir parar de dançar, porque eu gosto de dançar. Eu vim na igreja, eu estava no samba, continuei vindo na igreja no samba, gente. Eu parei o samba, eu entrei em 2017 na igreja, eu ainda dancei em 2017, 2018, 2019 eu ainda dancei. Em 2019 eu tomei uma decisão, eu lembro como se fosse hoje na avenida quando eu dancei, e atravessei a pista quando acaba o desfile e falei, Senhor, eu não sei como vai ser, mas vai ser o meu último desfile. Eu entrego nas suas mãos e Ele me ajudou até aqui. E a vontade da dança, gente, do carnaval, do samba, que era muito forte, ela simplesmente não existe mais. Hoje, assim, o meu coração não tem explicação para falar o que Deus fez na minha vida. Muito lindo, e hoje eu estou aqui com vocês, glorificando a Deus, glorificando o que Deus tem feito na minha vida. Isso foi uma parte das maravilhas que Deus tem feito na minha vida. E eu só estou aqui para honrar o que Deus tem feito. Então, Ele me tirou de Lodebar e está me colocando aonde Ele sonhou, que ainda é um processo, gente. E só coisas maravilhosas estão acontecendo. Agora tem um outro testemunho, esse testemunho, gente, era para ser feito em janeiro, mas aconteceu uns pormenores. A pastora vai contar um pedacinho do que aconteceu um ano atrás na minha vida, e depois eu conto outro pedaço, porque senão eu vou falar demais. Bom, gente, a Elisa, ela passou por esse processo de Deus tirar. Ela falava até para mim, pastora, eu acho que eu nunca vou conseguir tirar essa alegria, né, pelas coisas do mundo. Eu falei, Deus vai te dar uma alegria que nem se compara, você nem vai se lembrar. E ela trabalhava, né, ela trabalhava no estabelecimento, e ela já estava inquieta, com o coração incomodado, e crendo que o Senhor tinha algo novo para ela, mas não sabia exatamente como isso iria acontecer. Ela tinha o sonho de trabalhar por conta própria, né, ter o espaço dela, mas isso era muito difícil aos olhos humanos que pudesse acontecer. Quem é acostumado, né, a trabalhar, quando você trabalha para alguém, você tem uma estrutura, e quando você enfrenta sozinho, você sabe que você encontra dificuldades. Mas Deus, em todo momento, na palavra, confirmou ao coração dela que ia dar um espaço para ela. E começou a testificar. E ela treinar numa academia, num local que tinha uma sala. E as pessoas dessa academia falaram para ela, Elis, por que você não começa a atender nessa sala aqui e ter seu espaço? E ela nem imaginava. E aí ela começou, eu falei para ela assim, mas eu não tenho os materiais, as coisas, que eu não tenho nada, não tinha nem alicate. Eu falei, faz um chá de esmalte, chama suas amigas e fala, cada um leva uma paleta de cores, um leva um alicate, um leva uma toalha, faz um chá, né? E aí as amigas dela se reuniram para ajudar, e todo mundo se levantou, e ela foi ganhando equipamento, e o espacinho dela foi tomando forma.
E quando ela recebeu esse convite, ela falou: eu não vou aceitar, primeiro eu vou orar com os meus pastores, eu preciso tirar uma palavra, né? Ela veio orar e Deus confirmou. Ela teve uma proposta para ir embora de Campo Grande, ela ficou dividida e Deus falou: não, é aqui que eu vou te honrar. E a bênção estava no ambiente onde ela estava, na academia. Eu falei: gente, ela nem imaginava que naquele ambiente que ela estava, Deus ia abrir uma porta ali dentro para ela. E aí Deus abençoou e prosperou ela. Ela falou assim: olha, eu estou vivendo a prosperidade de Deus, a dependência de Deus. Graças a Deus estou trabalhando muito. E aí ela falou assim, antes de eu viajar, ela falou: pastora, janeiro vai fazer 1 ano meu espaço e eu quero dar meu testemunho. Eu falei: glória a Deus, já vamos agendar. Quando ia fazer 1 ano que ela estava no espaço dela, os donos do espaço falaram para ela: a gente precisa que você devolva a sala. Aí meu mundo caiu. Aí, gente, eu sei que falei: pastora, não vai ter mais filmagem. Não vai ter como, porque eu tinha convidado ela para ser... ela ia fazer uma filmagenzinha comigo, ia postar no Rios, tal, agradecer, e até postar um videozinho aqui na igreja. Para agradecer que realmente, gente, Deus abriu as portas. Eu não tinha condições alguma, mas Deus me honrou, colocou pessoas. O trabalho foi árduo e aconteceu. E foi um ano assim muito bom, porque pessoas se foram, mas pessoas novas entraram, e eu trabalhei muito, gente. Eu sofri um acidente em dezembro. Mesmo assim, aquele acidente também eu vejo como um livramento. Eu continuei trabalhando, toda ralada, toda manqueba, mas trabalhando firme, trabalhei todos os dias. E janeiro também foi um mês abençoado. Aí quando foi dia 8 de janeiro, eu recebo as pessoas que vieram me falar assim: olha, a gente não vai renovar o seu contrato, porque fez 1 ano. Meu mundo caiu, gente. Eu falei: meu Deus, como assim? Falei com a pastora, chorei aquele dia, entreguei para Deus e sonhei a noite inteira. E falei: Deus, o Senhor sabe do que é melhor. E a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. E foi realmente o que aconteceu, irmãos. Entreguei, continuei procurando, fui procurar. E fui ver alguns lugares, vários lugares, o tempo foi passando e nada. Desses lugares todos que eu vi, gostei de 2. Falei: Deus, gostei muito daquele lugar. Fui lá para fechar. Só que me dá um sinal antes de eu fechar. Menino, chega lá, o sinal era não. Quando a pessoa falou uma palavra, eu entendi, não. Fui, né? Continuei a jornada. O outro lugar que eu vi, eu gostei, mas esse lugar não estava muito... Estava meio assim, se ia dar ou não. Enfim, tô atendendo, aí falando com a pastora, conversando com a pastora, ela tirou a palavra, eu tirei a palavra. E eu me lembro na palavra que era para eu confiar, porque até então Deus tinha me honrado, Ele está me honrando. E a pastora falou assim, algo que eu não vou esquecer: a bênção vai chegar até você. Eu estava atendendo um sábado, se não me engano, acho que era a Taline que estava lá. Era a Taline, estava atendendo a Taline, eu recebi uma ligação. Uma moça que trabalhou comigo há 20 anos atrás, trabalha nesse lugar onde fui visitar. Perguntou para mim: Elis, você já achou sala? Eu falei: não, ainda estou procurando. Mas por que ainda não? Eu falei: então, porque eu ia fazer uma parceria com alguém, mas eu desisti. Então vem para cá. Eu estou fazendo o pé do dono do salão, já vou falar dele de você. Ele não queria alugar essa sala para ninguém mais, porque ele já fechou uma equipe boa, mas eu vou falar de você para ele, porque essa sala ele não ia mais alugar. Eu vou falar que você é isso, que você é aquilo, que você é uma ótima profissional, tal, e eu já vou falar para ele te dar um desconto no aluguel. Irmãos, dito e feito. Eu falei, desliguei, ela desligou, continuei fazendo, e daqui a pouco ela me ligou: é o seguinte, já falei com ele falou que você pode vir para você conversar, e ainda ele vai fazer mais barato o aluguel para você. E Deus honrou, gente. Eu tinha que devolver o lugar onde estou dia 20 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro eu já estava no espaço novo. Um espaço maravilhoso. De acordo com aquilo que eu precisava. E eu só tenho que agradecer porque, gente, janeiro foi maravilhoso, abençoado. Fevereiro começou abençoado. E o meu espaço está lá para glorificar o nome de Deus. Porque, olha, a minha agenda está cheia em nome de Jesus. Porque é Ele que faz, é Ele que refaz, é Ele que tem feito. Porque da onde eu saí, irmãos, da onde eu vim, é só Deus na minha vida. E todas as coisas, todos estes dias que tudo estava acontecendo, eu entreguei no altar. Foi uma interessante semana, eu vou ter que falar isso, que foi muito legal
ver o quanto Deus é maravilhoso na sua vida. Foi uma cliente que falou assim: Elis, preciso te falar uma coisa. Eu falei assim: o que foi? Ela falou assim: eu tô passada, eu tô assim, nossa, que fé que você tem, menina. Todos os dias que eu vim aqui, toda semana preocupada, e você estava tranquila. Falei, eu estava tranquila porque eu entreguei para Deus, e eu sabia que Ele tem o melhor, que Ele tinha o melhor, e espero que nos próximos anos eu esteja aqui de novo para glorificar o nome do Senhor.